The Patriot, 1928. The Patriot é um filme semi-biográfico que foi lançado em 1928 pela Paramount e dirigido por Ernst Lubitsch. A trama gira em torno da história do imperador Paulo I da Rússia, que governou o país entre 1796 a 1801, explorando a paranoia do monarca e uma conspiração para assassiná-lo. O filme, quando lançado, foi elogiado e recebeu uma indicação ao Oscar de melhor filme na segunda edição da premiação, que aconteceu em 3 de abril de 1930 em Los Angeles. Essa indicação faz de The Patriot o único filme perdido que foi indicado nessa categoria, já que não existe uma cópia completa dele. Apenas alguns fragmentos disponíveis nos arquivos da Universidade da Califórnia, a UCLA. Essa instituição até produziu um trailer de 2 minutos com os únicos trechos que estão acessíveis na internet. Mesmo estando com status de Lost Media, o filme acabou recebendo um título aqui no Brasil, sendo conhecido por aqui como Alta Traição. Além da indicação a melhor filme, The Patriot concorreu em outras 5 categorias: melhor diretor, melhor ator, melhor direção de arte e a categoria que é equivalente a melhor roteiro, que era conhecido na época como melhor escrita. Categoria essa que o filme saiu como vencedor. O longa teve o maior número de indicações da noite, empatando com o filme In Old Arizona. E há quem diga que The Patriot era o melhor filme entre os indicados e que merecia ganhar o prêmio principal, mesmo que hoje nós não possamos atestar a qualidade do filme como um todo. Mas eu tenho quase certeza que ele era melhor do que o filme que de fato ganhou melhor filme naquela edição, o Melodia da Broadway, que é considerado um dos piores ganhadores do Oscar da história. E eu meio que concordo com isso, esse filme não envelheceu tão bem. The Story of the Kelly Gang. Outro marco do cinema que infelizmente se tornou uma Lost Media é o filme mudo australiano The Story of Kelly Gang, lançado em 1906. Esse filme é amplamente reconhecido como o primeiro longa-metragem da história, sendo o primeiro a ter mais de 1 hora de duração, ficando na marca dos 70 minutos. Para ter uma noção, os filmes mais longos dessa época raramente passavam dos 20 minutos. The Story of the Kelly Gang conta a história de um grupo de criminosos australianos conhecidos como a Kelly Gang, que aterrorizaram a polícia e cometeram vários assassinatos durante o século XIX, tendo como personagem principal o Ned Kelly, o líder da gangue e um criminoso real da Austrália que foi executado em Melbourne em 1880. Quando o filme foi lançado, ele foi considerado um sucesso, porém grande parte do seu material hoje se encontra perdido, devido à má preservação e o fato do filme original ter sido gravado em nitrato de prata, uma substância inflamável que se deteriora rapidamente. Por muitos anos, apenas críticas e imagens do filme estavam disponíveis, até que fragmentos foram descobertos em coleções particulares nas décadas de 70 e 80, além de trechos encontrados em um acervo de cinema e televisão do Reino Unido em 2006. Esses trechos foram remasterizados para comemorar os 100 anos do filme, resultando nos 20 minutos que temos disponíveis dele. Motman. Motman é um filme que estava em produção entre 1997 até mais ou menos 2009, criado pelo animador Doug TenNapel, conhecido por ter sido criador do jogo Earthworm Jim para o Super Nintendo e do desenho Cat Scratch para Nickelodeon. Motman seria o primeiro e até então único trabalho de TenNapel em live action, girando em torno da lenda do Homem-Mariposa, um criptídeo do estado americano da Virgínia Ocidental, descrito como um homem alto com asas de mariposa, cuja a aparição está ligada a presságios de desastres. O protagonista do filme é um animador chamado Ellis Gladstone, que tem um encontro com o Homem-Mariposa e busca provar a existência dessa
essa criatura. A produção começou em 1997 e até teve gravações na cidade de Point Pleasant, cidade relacionada à lenda. Mas até hoje não houve um lançamento oficial desse material. Doug TenNapel raramente fala sobre o projeto, mas em uma entrevista de 2010 ele mencionou que estava tendo dificuldades para finalizá-lo, com um corte de 20 minutos em andamento, o que faria o projeto ser um curta-metragem. Contudo, existem variados cortes do filme, com durações que vão de 90 a 7 minutos. Atualmente, temos apenas algumas gravações de bastidores, imagens do projeto e um trailer de menos de 1 minuto. Além disso, um documentário produzido pelo grupo Commendable Commotion em 2024 explora esse projeto que nunca foi lançado. Valeska Surati. Valeska Surati foi uma atriz americana que construiu uma carreira de sucesso durante a era do cinema mudo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas de sua época. Infelizmente, hoje seu legado se perdeu completamente. Todos os filmes em que ela atuou estão atualmente perdidos, sendo um dos raros casos de um artista renomado cujo trabalho se perdeu por completo. Ela começou sua carreira no teatro, atuando em peças da Broadway antes de migrar para o cinema, firmando um contrato com os estúdios da Fox, gravando apenas para ele a partir de 1915, totalizando 11 filmes, nos quais seus personagens geralmente se encaixavam no arquétipo da mulher sedutora e misteriosa, arquétipo esse que é conhecido como Vamp ou Femme Fatale. Os filmes em que ela participou foram destruídos em um incêndio que ocorreu no depósito de filmes da Fox em 1937. Mas antes disso, ainda no final da década de 20, Valeska Surati desapareceu da vida pública e durante os anos 30 foi encontrada vivendo em um hotel barato em Nova York. Nessa época, ela foi ajudada por uma escritora chamada Fannie Rush, que levantou $2.000 em uma ação beneficente para ajudá-la a se reerguer. Porém, ela desapareceu com o dinheiro, que era uma quantia significativa nos anos 30, e retornou à mesma situação de antes, tendo perdido tudo em apostas. Ela até tentou reviver sua carreira escrevendo sobre sua vida e enviando um manuscrito a um jornal, mas isso não foi muito pra frente. Valeska Surati faleceu em 2 de julho de 1962, aos 80 anos. José Nepomuceno. Um caso semelhante ao anterior é o de José Nepomuceno, um diretor filipino considerado um dos precursores do cinema no país. Ele, na verdade, é chamado de pai do cinema filipino, e seus filmes são conhecidos por retratar a cultura filipina e serem falados na língua Tagalog, uma das línguas nativas do país, trazendo identidade cultural ao cinema nacional. Nepomuceno trabalhou como diretor desde 1919, na era do cinema mudo, até 1933, dirigindo 18 filmes, todos perdidos posteriormente devido a incêndios. The Longest Most Meaningless Movie in the World. Esse filme, cujo título pode ser traduzido como O Filme Mais Longo e Sem Sentido do Mundo, é um projeto artístico do Reino Unido acreditado a 2 pessoas diferentes, Vincent Patoliard em sites como o IMDb e Anthony Scott em seu pôster oficial. O filme é uma compilação de 48 horas, ou 2 dias se preferir, de comerciais e gravações descartadas de outros filmes e materiais semelhantes, sem nenhuma gravação feita exclusivamente para ele. No momento de seu lançamento nos anos 70, esse trabalho foi considerado o filme mais longo da história, embora já tenha sido superado várias vezes. Sim, existem filmes mais longos do que esse. Existem versões conflitantes sobre onde exatamente o filme foi exibido pela primeira vez, mas o fato é que nenhum trecho dessas 48 horas está disponível. Além do pôster, existe apenas uma única imagem do filme que mostra uma mulher ao lado de um dinossauro. Nunca houve um lançamento em mídia física porque é um pouco difícil colocar 48 horas em um VHS e não se sabe de nenhum lançamento além das exibições em cinematecas próximas ao seu lançamento.
Crazy Frog. Se você viveu nos anos 2000, com certeza você já se deparou com esse sapo que se tornou um grande fenômeno na internet e nos toques de celular, ao ponto de gerar produtos com a marca Crazy Frog, como 2 jogos de corrida lançados para o PlayStation 2 em 2005 e 2006. Mas além desses jogos de qualidade questionável, havia planos para produzir um filme do Crazy Frog. A primeira menção desse projeto ocorreu ainda em 2005, quando o diretor do primeiro clipe do personagem, o sueco Siegfried Soderbergh, detalhou planos para levar o Crazy Frog ao cinema. 2 anos depois, em 2007, foi noticiado que, além do filme, outros 52 curtas do Crazy Frog seriam produzidos para acompanhar seu lançamento. No entanto, esse lançamento nunca aconteceu, e a partir do final dos anos 2000, não houve mais notícias sobre o filme. O projeto só foi oficialmente cancelado em 2020, quando a conta oficial do Crazy Frog no Twitter confirmou pela primeira vez que o filme de fato havia sido cancelado. Nenhum material da produção desse filme jamais foi divulgado e não se sabe se algum roteiro ou teste de animação foram feitos. Muito provavelmente esses materiais não foram sequer criados e o filme foi cancelado nas fases iniciais de produção, mas não temos certeza. A primeira dublagem da Branca de Neve. A animação Branca de Neve e os 7 Anões da Disney, lançada em 1937, é vista como uma das mais significativas e influentes animações da história, sendo um dos primeiros longa-metragens animados. O filme chegou ao Brasil em 1938, dublado em português pela Sono Filmes, tornando-se uma das primeiras dublagens brasileiras. Essa versão foi exibida inicialmente no Palácio Guanabara, para o até então presidente Getúlio Vargas, sua família e convidados da política. Posteriormente, a dublagem estreou nos cinemas em agosto daquele ano, mas nunca foi apresentada em outros lugares, continuando sendo exibida nos cinemas até 1952, quando ela parou de ser usada. A Disney aparentemente guarda essa primeira dublagem, mas só existe um trecho de cerca de 20 segundos que foi exibido em um episódio especial chamado The Walt Disney Christmas Show, exibido em 1951, onde mostram clipes de várias dublagens do filme. Ué, são homenzinhos, como vão? Com o passar do tempo, essa dublagem foi considerada obsoleta e a Disney encomendou uma nova versão em 1965, que foi realizada pela Hillsong, que é a que conhecemos hoje. Tirando esses 20 segundos que podem ser encontrados no YouTube, a versão de 1938 da dublagem do filme está completamente perdida. Dota Nakaka Bali. Voltando ao cinema filipino, temos um filme lançado em 2014 dirigido por Dizal M. Damun e produzido pelo estúdio Manchester Talent Production. O filme teve uma exibição limitada em 2014, apenas na província de Cavite, e não foi lançado em todo o país. O que realmente chamou a atenção dos internautas nas Filipinas foi a premissa desse filme, que falava sobre um tema polêmico, o vício em videogames, um tema que raramente é tratado da forma adequada na mídia. E segundo relatos, neste filme a abordagem não foi muito diferente. Na verdade, a abordagem foi diferente sim, mas não no bom sentido. O filme tratava esse tema através de um jogo que era febre nas Filipinas durante essa época, o famoso Dota, assim como o título entrega. Inclusive a palavra Nakaka Bali, que também está no título, vem do filipino e pode ser traduzido como louco. Logo podemos traduzir o título do filme para O Louco do Dota. Quando o filme foi lançado, pessoas na internet começaram a ridicularizá-lo pelo seu baixo nível de produção e um elenco majoritariamente composto de adolescentes amadores. O roteiro, segundo eles, seria melodramático e exagerado, acompanhando um grupo de estudantes tão viciados em Dota que acabam faltando às aulas e entrando em uma espiral de delinquência, ficando malucos no processo. Tudo isso por causa de Dota,
Se fosse por causa de LoL, eu até entenderia. Existe até uma cena onde um dos personagens morre e volta à vida como um zumbi, aparentemente. Uma das poucas coisas que temos do filme, além de um trailer de 3 minutos, é o pôster que, sinceramente, é um dos mais feios que eu já vi, parecendo até um convite de festa de aniversário infantil. O filme não teve um lançamento nacional ou internacional, e após a exibição nos cinemas, não foi lançado em DVD ou streaming, restando apenas o trailer que, aliás, parece ser um resumo do filme, revelando todos os detalhes da história. Então, se você vê o trailer, já dá pra alugar o filme no Letterboxd se você quiser. Ziergnase. Esse é o título do conto de fadas escrito pelo autor alemão Wilhelm Hauff em 1828, que pode ser traduzido como O Nariz Anão. A história segue um garoto chamado Jacob, filho de uma vendedora de verduras que um dia zomba de uma mulher velha com um nariz longo, que na verdade era uma bruxa. A mulher compra algumas verduras da mãe de Jacob e faz o garoto acompanhá-la até sua casa. Lá, Jacob toma uma sopa que o faz desmaiar. Ele acaba sendo obrigado a ficar na casa da bruxa como um criado por 7 anos, aprendendo sobre ervas e a cozinhar. Depois de ser libertado, Jacob percebe que sua aparência foi mudada pela bruxa, e ele se torna um anão com um nariz grotesco. Ele tenta reencontrar seus pais, mas ninguém o reconhece. Nesse meio tempo, ele conhece uma gansa chamada Mimi, que revela ser uma princesa transformada em ganso pela própria bruxa. Juntos, eles partem em uma busca de uma erva que pode devolver suas aparências normais. Após encontrá-la, eles se tornam como eram antes, e Jacob finalmente se reencontra com seus pais. Na União Soviética, diversas adaptações dessa história foram feitas para o cinema, TV e teatro, mas há relatos em fóruns russos sobre uma versão sombria e gótica que marcou a infância de alguns usuários, com visuais assustadores para um conto infantil. Segundo os relatos, esse filme para a TV seria uma produção estrangeira, possivelmente uma produção alemã, dado ao uso do título original. Esse filme teria sido produzido entre os anos 70 e 80, mas não se sabe muito sobre essa suposta adaptação, nem se ela realmente existiu, podendo ser encontrada hoje apenas descrições do filme e recriações em ilustrações, sendo considerada uma mídia de existência não confirmada. The Basilisk, 1914. The Basilisk é o nome de um curta-metragem de cerca de 20 minutos, lançado em 1914 e dirigido por Cecil M. Hepworth. A história gira em torno de um mesmerista obcecado por uma mulher que hipnotiza a moça para matar seu noivo. A sinopse diz que os planos desse mesmerista são interrompidos por uma serpente mortal. Essa serpente mencionada provavelmente se refere ao mito do basilisco, que também dá nome ao curta. Na mitologia, o basilisco é uma criatura com aparência de serpente e cabeça de galo, que uma pessoa pode morrer apenas de olhar para essa criatura, e que só pode ser morta se ela olhar para o seu próprio reflexo. Apesar de sabermos que o filme existe, não há muitas informações disponíveis na internet, e o curta está completamente perdido. Freak Flickers Quest for the Golden Flicker. Esse é o nome de um filme 3D animado baseado em uma linha de brinquedos chamada Freak Flickers, que foi animado por Cary Howell, com a produção começando em 2005. Na verdade, Cary Howell dirigiu e animou o filme todo sozinho. A história segue um pirata chamado Arg, sim, esse é o nome dele, que junto de sua tripulação busca o tal Golden Flicker, que dá nome ao filme. Cary Howell trabalhou por anos sozinho nesse projeto, que teria cerca de 90 minutos de duração, e deveria ser distribuído nos cinemas pela MGM. Porém, quando Howell enviou tudo
tudo que havia animado para o editor em 2009, no dia seguinte ele acordou com a notícia de que todo o material foi roubado pelo criador da linha de brinquedos, o Peter Guntner. De um dia para o outro, o animador perdeu tudo que ele havia trabalhado e, consequentemente, o filme nunca foi lançado. Hoje só existem um trailer e uma cena do filme disponíveis na internet, e é muito improvável que o filme completo seja disponibilizado algum dia. Filmes brasileiros obscuros. Há uma variedade de filmes brasileiros que se perderam com o tempo. Na verdade, os primeiros 50 anos do cinema nacional praticamente se perderam por completo, principalmente devido à falta de preservação dessas obras. Por conta disso, muitos filmes hoje não têm sinopses detalhadas, muitas vezes tendo apenas o título e algumas das pessoas envolvidas na produção. Para dar um exemplo disso, temos o filme O Cometa, de 1910, dirigido por Júlio Ferres, que se perdeu por completo e só sabemos de sua existência por anúncios em jornais. Segundo uma breve sinopse, o cometa giraria em torno do cometa Halley e a crença que ele seria um prenúncio do fim do mundo. O cometa Halley é um cometa que pode ser visto na Terra a cada 75 ou 76 anos. E 1910, o ano que o filme lançou, foi um ano onde era possível ver o cometa Halley no céu. Também existe o filme mudo O Cavaleiro Negro, dirigido por Luigi Barros, em 1923, do qual, ao contrário do anterior, temos algumas imagens que sobreviveram. A história acompanha um rapaz chamado Álvaro, que vê um cavaleiro vestido de preto montando um cavalo negro. Álvaro corre atrás do cavaleiro até que ele cai do cavalo, revelando que, na verdade, o cavaleiro era uma mulher, e ambos acabam se apaixonando. Por fim, temos o caso de Sam Brook, um filme produzido em 1945 e dirigido por Luiz Renato Brescia. Não existe uma sinopse disponível que conta a história do filme, mas ele é acreditado como o primeiro filme de faroeste brasileiro, embora nunca tenha sido finalizado, pois a atriz principal abandonou as filmagens no meio da produção. Não há nada do filme disponível na internet, mas parece que gravações do filme estão sob a posse da Cinemateca Brasileira. The Baltic Knobbers in Missouri, 1913. The Baltic Knobbers in Missouri foi um filme mudo de 1913 que narra a história real de um grupo de vigilantes conhecidos como The Baltic Knobbers, que atuaram no estado americano do Missouri entre 1885 e 1889. Segundo os membros desse grupo, eles eram vigilantes que lutavam contra a corrupção do governo do condado de Tannen. E uma coisa que chamava atenção nesse grupo eram as máscaras que eles usavam em seus assaltos, que imitavam demônios. Eventualmente, os membros do bando foram capturados e executados por enforcamento no condado de Christian, em 1889. Esse filme específico foi gravado em locações onde o grupo atuou e supostamente contou com a participação de antigos membros sobreviventes do bando. Quando o filme foi lançado, ele não teve uma boa recepção do público da época, que achou o conteúdo muito violento e cruel, provavelmente devido às cenas de execução. Atualmente, nenhuma cópia do filme está disponível, estando apenas imagens promocionais distribuídas em cartões postais. Inclusive, há um outro filme em que o bando aparece lançado em 1919, chamado The Shepherd of the Hills, que também se encontra perdido. Barcarola. Voltando a falar sobre filmes brasileiros, temos Barcarola, um filme de 1908 que se destaca por ser considerado o primeiro filme com som feito no Brasil. Quero dizer, não exatamente. O som não era embutido diretamente no filme, mas durante as exibições, os atores dublavam suas falas atrás da tela, criando a ilusão de que o filme tinha som. Assim como alguns outros filmes brasileiros perdidos, não sabemos qual é a história
história de Barcarola, não existindo uma sinopse dele disponível, mas o seu nome pode dar uma pista, já que ele foi retirado da música de mesmo nome do violoncelista alemão Jacques Offenbach. Atualmente existe apenas uma única imagem sobrevivente relacionada ao filme que registra os bastidores da filmagem. The Transformation: A Sandwich of Nightmares. Esse filme, cujo nome pode ser traduzido como A Transformação, um sanduíche de pesadelos, é um obscuro longa de terror erótico lançado em 1974. Não temos muitas informações sobre ele, além do nome de algumas pessoas da produção e do elenco. Segundo uma sinopse presente na página do filme no IMDb, a história gira em torno de um homem chamado Baxter que se apaixona por uma cantora exótica chamada Michelle, que também era alta sacerdotisa de um culto que ele estava investigando. Além da sinopse, temos um pôster e uma descrição que diz: uma odisseia cinematográfica sexual de uma jovem garota explorando suas fantasias mais íntimas, em um mar de umbigos, coxas e nádegas. Segundo a própria página do filme do IMDb, The Transformation não é visto desde sua exibição nos cinemas em 1974, e não há trechos dele disponíveis. A Son of Satan. A Son of Satan é um filme lançado em 1924, considerado um race film, ou seja, um filme feito nos Estados Unidos para o público afro-americano, geralmente com um elenco totalmente formado por atores negros. O filme foi dirigido e produzido por Oscar Micheaux e estrelado por Lawrence Chennault. O filme conta a história de um homem que aceita uma aposta e passa uma noite em uma casa assombrada. A maior parte da filmagem ocorreu no bairro do Bronx, em Nova York. O filme foi severamente censurado em vários estados e até banido em um deles apenas por causa do título. Há relatos de cenas de violência, especialmente contra mulheres, incluindo uma em que um gato é morto diante das câmeras, além de uma cena em que um líder da KKK é brutalmente assassinado. Atualmente, nenhuma parte do filme está disponível. Children of Loneliness, 1937. Children of Loneliness é um filme perdido que se destaca por ser uma das primeiras obras cinematográficas a abordar a homossexualidade. O enredo gira em torno de dois núcleos principais, uma mulher lésbica chamada Bobby, que é obcecada pela colega de quarto Eleanor, que trabalha em um escritório de advocacia. O segundo núcleo também acompanha uma mulher que trabalha nesse escritório e acaba se apaixonando por um artista homossexual. Segundo a descrição que temos disponível desse filme, apenas tragédias acontecem com esses personagens, com um artista tirando sua própria vida após ouvir que nunca teria um casamento normal, e Bob e Eleanor brigando, resultando em Bob tentando jogar ácido em Eleanor, mas o ácido atinge seu próprio rosto, deixando-a cega. Isso a leva a correr para a rua, onde ela é atropelada por um carro e morre. Isso escalou extremamente rápido. O filme era uma adaptação bem livre de um livro chamado The Well of Loneliness, de 1928, escrito pela autora inglesa Radcliffe Hall. A obra é acreditada por dar mais visibilidade para a causa lésbica e ser uma das obras fundamentais dessa literatura. E pelo que eu vi, a história que o livro conta é bastante diferente da que aparece nesse filme. Classificado como um exploitation, o filme surgiu em um momento em que a homossexualidade começava a ser mais discutida na cultura americana, com um filme surgido para surfar na onda dessa discussão. Presume-se que as cópias de Children of Loneliness se perderam após o seu lançamento inicial e nenhum trecho dele está disponível.
Game in the Sand. Game in the Sand é um projeto nunca lançado do renomado diretor alemão Werner Herzog, produzido em 1964. Apesar da fama de Herzog, quase nada se sabe sobre esse curta, que tem cerca de 14 minutos e foi filmado em preto e branco. Herzog nunca lançou o curta e falou pouco sobre o projeto. Segundo ele, Game in the Sand envolve 4 crianças e um galo dentro de uma caixa de papelão, e cabe ao público interpretar o que isso significa. Há até rumores de que esse galo teria sido enterrado até o pescoço na areia. Herzog também afirmou que apenas 4 pessoas já viram o curta e expressou o desejo de que o negativo original fosse destruído após a sua morte, pois, segundo ele, as gravações, entre aspas, saíram do controle. Mas ele nunca explicou o que realmente aconteceu, sendo que em projetos passados houve também acidentes durante as gravações. Atualmente existe apenas uma imagem disponível do curta, que provavelmente será o único material que teremos, já que é quase certo que esse curta nunca será disponibilizado. The Hanging of William Carr. William Carr foi um criminoso americano executado por enforcamento em 1897, por ter matado sua filha de 3 anos, chamada Belly. Ele foi capturado em Liberty, Missouri, onde também teve sua vida encerrada. A execução de William Carr é infame por ter sido a primeira execução filmada da história, fazendo com que alguns considerem isso o primeiro choque vídeo ou o primeiro vídeo de gore da história. Seus momentos finais foram registrados em um documentário chamado The Hanging of William Carr, que se trata justamente da gravação de seus momentos finais, que foi filmado por Frederick Gutt, tornando-se uma das mídias mais mórbidas da história do cinema. No entanto, como muitas filmagens da época, nenhuma gravação sobreviveu, restando apenas uma fotografia que captura momentos antes da morte de William Carr. Então, eu acho que é isso. Esses foram 20 casos de Lost Media relacionada ao cinema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!